Olá e bem-vindos à porção semanal, o nosso programa em que interpretamos a porção semanal de acordo com o livro do Zohar. Olá, Dr. Lightman, olá a todos. Estão convidados a estar connosco em Cabo TV. E hoje vamos ler a porção Vayakel. É uma porção onde Moisés dá um mandamento do Criador ao povo de Israel. 6 dias devem trabalhar e no sétimo dia descansar. É proibido fazer fogo. E Moisés diz ao povo que o Criador comandou: recebam uma doação de todos: ouro, prata, perfumes, vários detalhes. E Moisés declara que todos os sábios devem fazer o que o Criador ordenou e todas as pessoas devem trazer a doação. E Moisés também diz que chamou Bezalel e Oliav para trazer. Bem, Dr. Lightman, é uma porção muito especial. Eu digo isto acerca de todas as porções, mas esta é uma porção muito entusiasmante, porque vem depois do pecado do bezerro de ouro para o corrigir, para acontecer o arrependimento. O Criador, na verdade, criou tudo perfeito, criou o mundo de Ein Sof. E, portanto, agora estamos unidos em perfeição, união, mas para começar, através das ações do Criador, através das ações da luz superior, não temos essa sensação de que estamos em Sof, em adesão com a força superior, num estado em que somos todos iguais, em que temos o mesmo estatuto. Ou seja, falta-nos este reconhecimento, e este reconhecimento pode vir para a criatura como uma combinação de duas emoções: o seu verdadeiro estado, no qual é oposto ao Criador, o seu estado atual, e o verdadeiro estado em que está em adesão ao Criador. Estes dois sentimentos têm que se unir. E depois começamos a sentir toda esta questão. É como vemos do nosso mundo que se não temos fome, então não temos prazer de comida. A luz sai do interior da escuridão em tudo. Ou seja, podemos sentir algo bom ou algo mau apenas através do seu oposto. E isso é também como medimos as coisas na ciência, na nossa vida do dia a dia. Nós medimos tudo relativamente contra o seu oposto. É como vemos todos os valores. E este estado perfeito que o Criador criou para começar, temos que alcançar um estado oposto. E o estado oposto é como se um estado de. E se, não é? Um estado completamente oposto de escuridão, oposição, fraqueza, preenchido com sofrimento e, portanto, para sentirmos algum sabor daqui, sentimos este sabor em pequenas porções. E o pecado do bezerro de ouro, partir as tábuas, tudo isso aconteceu para nos trazer até um estado que é oposto da divindade. Estas coisas tinham que acontecer. E toda a Torá, tudo o que diz aí, para começar, obviamente que tem que acontecer. Porque a Torá fala do início até ao fim da criação. Nós podemos desenhar isto desta forma. Existe o primeiro estado e existe o terceiro estado. E nós passamos do primeiro estado através do estilhaçamento e descemos para o segundo estado. E do segundo estado ascendemos para o terceiro. Do primeiro estado descemos através de 5 mundos: Adam, Kadmon, Atzilut, Boriá e Atzirá, até este mundo. E deste mundo que estamos aqui, suponhamos que aqui foi o Big Bang,
e estamos a avançar ao longo dos milhões de anos até chegamos a 1995, que é como foi definido pelos cabalistas, que a partir deste ponto começamos a despertar para a correção. Até agora estávamos a descer de cima para baixo ao longo de todo o desenvolvimento histórico no nosso mundo, os nossos 15 milhões de anos. 15 vezes 10 elevado a 9 e alcançamos um estado, supostamente, estamos aqui hoje, ou seja, 95, mas na verdade vamos dizer que começa hoje. A partir deste dia, este pontinho vermelho no coração desenvolve-se em nós, empurra-nos para alcançar a raiz da nossa alma, que é a pergunta: qual é o sentido da vida, por que é que vivemos, qual é o objetivo? E este ponto puxa-nos para algum lado. E então o método da Kabbalah é revelado, que é um método de correção, um método para a correção, escreve o Rav. E então, através disto, através de usarmos corretamente o professor e os livros, e digamos não o ambiente, mas o grupo, os livros, o grupo, que ao todo são chamados o ambiente, e isto é como desenvolvemos no ambiente. E através do ambiente podemos desenvolver-nos de tal forma que não vamos precisar de passar por dor e coisas más, mas apenas conhecer um pouco como uma pessoa que algo lhe dói um bocadinho, sente que está alguma coisa mal, vai ao médico, faz alguns testes, descobre uma doença e toma o comprimido e fica bom. E então eleva-se num estado de saúde cada vez melhor, não se deixa afogar pela doença. E portanto a sabedoria da Kabbalah existe para nos revelar o reconhecimento do mal, para o identificarmos, sentimos-lo um pouquinho, um cheirinho e avançamos. E, portanto, quando recebemos o ponto no coração, este ponto no coração, quando nos começa a puxar, então desta forma começamos a dar os mesmos passos que demos anteriormente e ascendemos através dos mundos da Asiá, Yetzirah, Asiá, Barayá, Tzilut, Adam Kadmon, até novamente alcançarmos o mundo da Ein Sof. E quando nós alcançamos o terceiro estado, então estamos perfeitos. Como estamos perfeitos? Qual é a diferença entre o terceiro estado e o primeiro estado? Porque temos de assumir todo este círculo. Portanto, nós chegamos a este estado e compreendemos onde nos encontramos. Toda esta descida e esta ascensão é para desenvolver os nossos sentidos e nós estamos no mesmo estado. É semelhante a uma pessoa que está inconsciente, está entre nós, está deitado e está inconsciente, e nós despertamos-lo para a consciência. E enquanto ele está inconsciente, tem estas ilusões, e quando volta está connosco, mas na realidade esteve sempre connosco, mas estava inconsciente. E isto é como podemos imaginar as coisas que acontecem connosco, que simplesmente desenvolvemos os sentidos para o reconhecimento do mundo do infinito, em que também nos encontramos agora, mas não vemos. Está oculto, não está identificado, está por trás de todo este envelope deste mundo. Não podemos identificá-lo, e para o identificar, para adquirirmos os sentidos, para o sentir, para viver nele, porque nós vivemos de acordo com o que sentimos. Temos que fazer este círculo. E depois, quando pesquisamos estas coisas, quando verdadeiramente nos elevamos e sentimos,
E é o reconhecimento deste mundo espiritual, começamos a ascender para cima, começamos a compreender que, de acordo com o estado, por que é que nós passamos esta descida, este estilhaçamento? Aconteceu desta forma porque temos que nos sentir opostos ao Criador. E desta oposição, sentir, podemos voltar-nos para Ele. E portanto, lemos na Torá que nos fala do estilhaçamento das tábuas, o pecado do bezerro de ouro, todos os outros pecados, como o pecado das águas da contenda, dos espiões e diferentes pecados que tiveram que acontecer de forma sistemática para descobrirmos que a nossa natureza é oposta ao Criador. E então, de forma imediata, depois da nossa natureza, que é oposta ao Criador, ter sido revelada durante este pecado e o estilhaçamento das tábuas, vem a correção. E a correção, o que é que o Criador diz a Moisés? Como fazer as vestimentas, o templo, como fazer o pagamento do maaser, a doação. Tromá, doação em hebraico, vem da palavra Rom Hashem, ou seja, de engrandecer o Criador, em que Malchut se eleva a Zerampin, o que significa que as almas ascendem ao seu nível perfeito. As nossas almas estilhaçadas, nós aqui passamos por um estilhaçamento e neste mundo estamos em ódio, ódio recíproco, distância uns dos outros. Não queremos nada com a divindade. E depois temos o método de como nos corrigirmos, em que verdadeiramente estamos necessitados do poder da Torá, do poder da luz, e quem pode corrigir isso? Alguém que caminha na sombra do Criador, em hebraico chamado Betzalel. E na Torá não fala acerca de pessoas, este é Moisés, este é Arão, mas a Torá fala acerca de uma única pessoa em quem todas estas qualidades existem. E quando descobrimos o poder da sombra dentro de nós, quão distantes estamos do objetivo, aí descobrimos que temos o poder de corrigir este desvio, esta distância entre nós e o Criador. E depois descobrimos esta mesma qualidade em nós chamada Betzalel, que podemos estar na sombra do Criador. Do nome hebraico Betzalel. Então, como é que fazemos isto? Temos diferentes poderes que podemos descobrir, de cima para baixo, que nos influenciam, e estes poderes são Tzelem, Tzadik, Lamed, Mem, letras hebraicas. E isto é como de baixo para cima alcançamos os poderes da doação. E assim avançamos. Portanto, antes de mais, temos que ver estas coisas. Que vem uma a seguir à outra, o estilhaçamento, o pecado, que tal como diz que não há justo na terra que não tenha pecado, que não tenha feito o bem, que não tenha pecado, que primeiro temos que revelar o pecado e depois corrigi-lo para o nível dos justos. Significa que doa, etc. Ou tal como diz que a pessoa pode realizar o mandamento em que primeiro falha nele, descobrimos o desejo de receber que constantemente cresce e contra isso temos que nos organizar no ambiente. O ambiente temos o professor e precisamos Precisamos de alguém que nos ensine como fazer. Os livros, que são as fontes, o Zohar, os livros do Bala Sulam, do Ari. E encontrar pessoas que tenham
um ponto no coração como nós, e depois, quando juntamos estes três condições, o professor, o grupo e os livros, tudo isto é chamado um ambiente quando está conectado corretamente, e através do ambiente começamos a corrigir-nos. Porque nós não vemos a espiritualidade, não sabemos como imaginar isto de cada vez que se alcançamos uma conexão com os amigos e estudarmos junto com eles. Então usamos o poder da Torá, o poder do estudo que existe no livro do Zohar, suponhamos. Existe uma força especial que nos corrige. Diz, eu criei a inclinação ao mal e temos que descobrir a inclinação ao mal, que temos que perceber que da destruição, do pecado da árvore do conhecimento, o pecado do bezerro de ouro e todos os outros pecados que se desenvolvem, e quando revelamos todos estes pecados, começamos a perceber que a luz neles reforma e que para atrair o poder da luz que se encontra no estudo e o poder que está oculto dentro do estudo começa a corrigir-nos e então estamos incluídos de dois poderes. Um poder é o poder do nosso ego, o nosso desejo de receber excessivo, e face a ele vem o poder da luz, o poder da doação. E nós sabemos como incluir os dois juntos e como podemos ascender, onde esse poder do mal se transforma no poder do bem, e invertemos a má inclinação para a boa inclinação, e a diferença entre elas é que o desejo permanece o desejo, mas o mal transforma-se em bem. E portanto invertemos o nosso ego em doação e amor, e então alcançamos amor entre nós, ser como um homem com um só coração. E do amor aos outros, alcançamos o amor ao Criador, o estado coletivo, o amor coletivo. E portanto voltamos para o nosso estado corrigido. E portanto esta parashá dá-nos um método que depois descobrimos o mal e começarmos a corrigi-lo é muito importante. Isto também é muito rico em detalhes, onde a pessoa descobre o que é ouro e prata e cobre e árvores, pedras, tudo o que temos que fazer, recolher o dinheiro, as doações. E portanto começamos a sentir todos estes fenómenos dentro de nós, dentro da alma. Começamos a falar acerca dos detalhes dentro da nossa alma, como os organizamos, como os corrigimos para ter um só vaso. E depois elevamos-nos para o sentimento deste mundo para o sentimento do mundo espiritual. E o sentimento deste mundo é tão poderoso que nos controla numa medida tão grande que nos mantém neste sentimento mais elevado. E é isto que temos que alcançar. E por isso a Torá é chamada um remédio contra o anjo da morte. É a poção da vida, através da qual alcançamos a vida eterna. E através de Betzalel, através de Terum Hashem, ou seja, a importância do Criador, este objetivo é importante para nós, como resultado de estarmos incluídos no ambiente, no grupo, com todos. Organizamos toda a nossa alma, que é chamada preparar os vasos e a obra em que Betzalel, a sombra, está dentro de nós, em que pegamos numa réplica dele e que nos construímos em concordância com a luz. A luz é o Criador e constantemente descobrimos mais e mais fenómenos nele. E da mesma forma que ele doa, nós também tornamos o nosso vaso, que embora seja um desejo egoísta, está corrigido em doação e então torna-se como o Criador. E esse é o trabalho de Betzalel e é assim que avançamos. Há muitas passagens aqui também do Zohar, também de Rabás. Vamos ler uma passagem do Zohar, vai aquel, Moisés
recolheu de todo o povo para lhe dar do Shabat como dantes. Porque antes de lhe dar o bezerro de ouro, deu-lhes o Shabat, que significa que a multidão, o conjunto de pessoas diversas, não manteve o mandamento. E, portanto, para fazer o bezerro de ouro, muitos vieram, e depois daqueles que fizeram o bezerro morreram, Moisés juntou o povo de Israel e deu-lhes o Shabat, tal como antes. E disse-lhe acerca disso: trabalhem por 6 dias. Os 6 dias de trabalho são os 10 dias que temos na nossa alma. Reisa de Borat e Ferret, Netzachod e Yesod. Que se corrigirmos estas partes, alcançamos a sétima parte, que alcançamos tudo. E Yesod já inclui tudo. E Yesod já é considerado que inclui tudo. Mas tudo o que alcançamos através da correção da alma, recebemos isto para a sétima parte que é chamada Shabbat. E não há trabalho ali, apenas a conclusão das correções anteriores. E, portanto, temos que ver isto como um objetivo para alcançar isto. E como resultado, isto é chamado o próximo mundo. E então alcançamos a implementação de todas as nossas correções e ao fim de todo o desenvolvimento. Alcançamos a revelação completa do Criador. Rabash escreve no Zohar, no artigo de Rabash chamado o que significa que o Shabat é chamado Shinbat. Temos que explicar as palavras do Sagrado Zohar, que diz o que é o Shabat e que responde que é Shebat, que depende da pessoa inventar os vasos de doação para ela própria. E, portanto, cada dia a pessoa tem que seguir as 3 linhas, ou seja, que através de caminhar na direita e na esquerda, ou na direita e na esquerda, todos os dias alcançamos uma linha do meio que inclui ambas. Ou seja, começamos a caminhar na direita, que é chamado o estado de perfeição, e então passamos para o estado de Minyan, ou seja, que começa a contar os benefícios que alcançou através do esforço e então volta à direita e através deste ciclo de esquerda e direita chegamos à linha do meio que nasce das 2 linhas. E então, depois, através do trabalho, chegamos ao Shabat, em que Shabat é chamado o ponto de Malchut, que é negro. É um ponto negro, porque o Malchut, que é chamado vaso de recepção, tinha uma restrição e, portanto, a luz não brilha ali. E, portanto, o trabalho dos 6 dias nas 3 linhas, então pode receber a luz que lhe pertence, que é a luz de Rohma, que é o Shabat, e através disso o Shabat é revelado. Dr. Leitman, bem, não sei como desenhar isto muito bem, mas este é o Shin, que são as 3 linhas. Eu vou explicar no segundo. Já falamos acerca disto muitas vezes. Que há poderes aqui que vêm do alto, o poder de Hassadim. E aqui está o desejo, que é o Kli, e temos que os conectar corretamente, luzes e vasos, e depois alcançamos a linha do meio. E depois, quando alcançamos a linha do meio, começamos a elevar-nos até este nível através do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois alcançamos o Shabbat, Shin, Bat, que é o Shin, é a letra através do qual alcançamos a perfeição.
é o resultado do trabalho nas nossas 6 qualidades, que são Hesed, Borat e Feret, Netzachot e Yesod, e através delas alcançamos o 7º dia, Shabbat, Shinbat. E há muitas interpretações acerca disto, mas é uma verdadeira interpretação para nós, porque é em 3 linhas. Antes de mais, pegamos neste desejo, que é o Kli, o vaso, e estamos incluídos no mal. Este é, na realidade, todo o nosso trabalho. E depois disso, quando começamos a reconhecer que isso é o mal, então começamos a orar e a corrigir isto através do bem que recebemos do alto. Esta já é a próxima força. E quando ouvimos e conectamos corretamente estes 2 poderes, então alcançamos o 3º poder. Estamos sempre a seguir a linha do meio. Ou seja, nós falamos sempre das nações do mundo que operam de acordo com a esquerda e a direita, mesmo relativamente ao tempo. Alguns de acordo com o Sol, alguns de acordo com a Lua, e nós estamos entre o Sol e a Lua, e é assim que funciona o nosso tempo, e portanto, o direita é chamada Ishmael, esquerda é Esav, nós somos a linha, ou seja, a linha de Yaakov, ou seja, estas 3 linhas são o Yesod, a fundação de todos os poderes na natureza. O poder da direita é o Criador, o poder da esquerda é a natureza, a nossa natureza, e depois alcançamos a linha do meio, que é tudo o que temos que alcançar. E portanto, esta parashá, vai aquela, existem muitos detalhes no Zohar acerca de elevar a oração, como atraímos os poderes do alto. Os anjos são os poderes do alto que nos vão ajudar em cada nível a corrigir-nos, a ver quão corrigidos podemos medir-nos ou não. Ou seja, existe muito trabalho aqui e como elevar este pedido, como concretizá-lo e como avançar. Ou seja, estes são coisas muito, são ações que realizamos, é uma mecânica muito subtil da alma, em que abrimos diferentes partes, qualidades, e então de cada vez usamos diferentes poderes, a combinação de diferentes poderes, e portanto avançamos. Este é um sistema tremendo, porque eventualmente o desejo de receber, que toda a natureza tem que receber a forma do Criador, para que sejamos como Ele, tal como diz, regressem, povo de Israel, ao Criador vosso Deus. Então, como voltar? Esta é a questão do Shabat, que vem da palavra lashuv, que significa regressar ao outro mundo, que através destas ações, nestes 6 níveis, alcançamos uma tal correção e todo o processo pelo qual passamos, desde Adam Rishon, suponhamos aqui, vamos escrever Adam Rishon, no primeiro nível, que foi o primeiro a descobrir o Criador, até ao último a descobrir o Criador, temos 6 mil anos. No qual o nosso caminho tem que terminar. É como agora estamos no ano 5771 e podemos também diminuir o tempo que vamos demorar a fazer isto, porque também sabemos que começa o Shabat a brilhar antes, ou seja, a partir da 6ª hora do 6º dia, o Shabat começa a avançar. E a partir desse tempo, podemos alcançar um nível da correção final e levar todo o mundo e nós próprios, todo o mundo, todas as almas ao estado perfeito. Tudo depende de nós, como usamos a sabedoria da Kabbalah.
Amigo, temos aqui outra passagem acerca do Shabat e também acerca de Betzalel. O que é que acha? Para onde devemos avançar? Para Shabat? Falar de Shabat ou Betzalel? Dr. Leitman, Betzalel é a fundação do nosso trabalho. Vamos ouvir o que diz o Zohar. E já agora, o Zohar tem dezenas de páginas nesta porção. Eu lembro-me que quando trabalhei nisto, quando trabalhei no texto do Zohar, para o adaptar, para tornar-se Zohar para todos, limpei um pouco e alcancei 50 páginas, o que significa que são 150, 180 no original. É uma porção muito rica. Portanto, é dos escritos de Rabash, o excerto. A questão da tzel, sombra, como disse Bala Sulam, é especificamente onde existe sol, aí podemos dizer que fazemos sombra face ao sol, em que a questão do sol é conhecimento, saber, ou seja, se a questão está clara para nós, tão clara como a luz do sol. E sombra é chamado fé acima da razão, que é contra o conhecimento. E por que aí temos que ter a questão da fé? E porque é proibido trabalhar para o Criador em conhecimento, tal como diz, morre e não espalhes mais, que é o lugar da esclipote, em que a questão da esclipote é receber para receber. E, portanto, precisamos de usar os vasos da fé, em que não existe lugar para os vasos de doação se agarrarem, mas apenas os vasos de recepção. E através disto vai haver a capacidade de sentir, vai haver a capacidade de sentir que a divindade habita em Israel, especificamente através dos vasos de doação. E isso significa que ele restringiu a sua Shekhinah. Mas ok, isto são coisas difíceis, especialmente para os principiantes. Como podemos? O que é Betzalel? Como fazemos a sombra? Quando é que a luz chega até à pessoa? Também estamos agora num lugar preenchido de luz. Por que não a sentimos? Porque não podemos fazer uma sombra, não nos podemos ocultar. E depois o que acontece é que a luz, que se o fizermos antes da luz, desaparece, não influencia. E na medida em que podemos colocar um massar no nosso ego, não o usar diretamente, mas apenas no benefício dos outros, desta forma a luz começa a influenciar-nos. E então o que acontece é que através dessa sombra construímos-nos a nós próprios. E quem quer que funcione através dessa sombra, prepara-se para ser um vaso para a luz de Rohma. Sim. Olá, eu sou Yaakov de Rishon LeZion. Ultimamente tenho ouvido falar muito acerca de sentimentos. Dr. Leitman, sim. E o que eu quero perguntar acerca do templo que construímos, com sentimentos, etc., no trabalho prático, como é suposto usarmos este vaso que falamos tanto? Como é suposto usarmos isto corretamente para desenvolver conexões emocionais? Dr. Lightman, o Criador criou o desejo de receber. O Criador é a qualidade do amor e da doação. E criou apenas uma coisa, o desejo e
o desejo de receber. E portanto, toda esta questão da criação, esta fundação, é que a substância quer benefício próprio. Se falarmos acerca do nível inanimado, ele quer manter-se naquela forma. O vegetativo quer desenvolver-se, quer absorver mais, quer receber as coisas que são prejudiciais, quer removê-las. O desejo de receber é maior e, portanto, obriga-os. O homem quer engolir todo o mundo, ou seja, a matéria é o desejo de receber, que sente apenas duas coisas: prazer ou sofrimento. E é isso, é assim que nós existimos. Todo o método que adquirimos do desejo de receber, como alcançar prazer, isto é chamado a sabedoria da Kabbalah. Porquê? Não sabemos o que queremos? Podemos saber, mas nunca vamos alcançar o que queremos. Eventualmente vamos ficar vazios. Porque para receber precisamos de uma sabedoria muito especial, uma sabedoria divina. O Criador, quando criou o desejo de receber, deu-lhe instruções sobre como poderia receber para estar preenchida. E a pessoa pode preencher-se apenas ao aproximar-se da qualidade do Criador, o desejo de doar, em que nos agarramos mais e mais ao desejo de doar. Como é que nos aproximamos? Ao adquirir, para além do nosso desejo de receber, o desejo de recebermos esta influência, então alcançamos um estado em que podemos preencher-nos. A luz é o preenchimento dos sentimentos, Dr. Lightman. Claro, existem apenas dois poderes ou duas qualidades, doação e recepção. E nós temos prazer que esta doação entre em nós, que nos preencha, mas a luz entra em nós na condição de que nós somos equivalentes a ela. Tal como suponhamos um transmissor de rádio tem que estar pronto para perceber uma certa frequência. E portanto nós sintonizamos para uma certa frequência, depois sintonizamos para outra frequência, para outra. O que quer que esteja pronto é o que vai perceber. E portanto o nosso desejo de receber é simplesmente um receptáculo, não pode perceber nada, tem que ser direcionado, tal como a luz que o alcança. E assim tem que estar, tem que se sintonizar para perceber não apenas um desejo, mas a capacidade de perceber a luz. E isto é chamada sabedoria da Kabbalah. Sim, por favor, quem mais quer perguntar? Por que é que a questão de Betzalel é mencionada agora? Disse que é trabalho com este vaso, algo que nos obriga, que não podemos fazer correção sem isso, sem trabalhar com uma sarra, não podíamos sair do Egito. E como mencionar esta coisa importante com uma sarra a partir de agora? Dr. Lightman, certo, no Egito também trabalhamos contra o ego, contra a inclinação ao mal. Mas quando trabalhávamos ali, trabalhávamos apenas para escapar à inclinação ao mal, em que gradualmente nós estamos num determinado estado. Suponhamos Noah, e depois de todas estas coisas, depois elevamos-nos ao nível da Babilônia. Ali descobrimos que estamos em destruição, começamos a odiar-nos uns aos outros, construir uma torre para chegar aos céus. Queríamos receber tudo e como resultado disso não recebemos nada. Depois a torre partiu, as pessoas dispersaram-se em todas as direções, exceto o grupo de Abraão, porque compreenderam que e sabiam que tinham de levar uma direção diferente. O grupo de Abraão, que queriam corrigir-se para ser como o Criador, para alcançá-lo. E portanto nós elevamos-nos até esse nível e depois
elevamos-nos mais um pouco até alcançarmos o Egito. E no Egito, o que é que dizem? Foi a fome e entramos no Egito, certo? Houve ali uma certa descida e depois entramos no Egito. O grande ego, os 7 anos de saciedade, e depois os 7 anos da fome. E depois começamos a sentir que essa fome é insuportável. E isso é chamado o faraó. Então o que é que temos que fazer? Como é que corrigimos este nível chamado faraó, chamado Egito? Como o corrigimos? Temos que fugir dele. Tal como fugimos da Babilônia, temos que fugir do Egito. E, portanto, através de um trabalho de escrutínio maior, um trabalho mais claro, que fizemos muitas coisas de forma meticulosa, as 10 pragas pelas quais o nosso ego passou, o Moisés é revelado, ou seja, um certo ponto no coração que nos empurra na nossa alma, saímos do Egito. E depois do Egito, quase que não escapamos de dois estados, da Babilônia e do Egito. Nós não trabalhamos com estes grandes desejos chamados Babilônia e Egito, apenas nos desligamos deles, por assim dizer. E depois chegou a altura em que temos que trabalhar com o desejo. Temos que o inverter, de apenas querer receber para querer doar. E então este trabalho já é um trabalho não como antes. Não apagamos o nosso desejo, não o suprimimos, mas pelo contrário temos que o revelar. E o que é este desejo? E então vem o pecado do bezerro de ouro, as tábuas partem-se, ou seja, a luz que é chamada tábuas parte-se, porque o vaso, que é chamado bezerro, foi concretizado, que queriam receber toda essa luz para benefício próprio, então alcançamos este grande pecado. E quando chegamos a ele, descobrimos um desejo de receber ainda maior, um pecado. Rav escreve ret, pecado. E depois temos que receber um método da correção. O que é que fazemos com este grande ego? Vejam o grande ego que foi revelado, este grande ego. O que é que podemos fazer com ele? E depois recebemos o método da correção. O método da correção que é revelado, a luz que pode corrigir isto. Isto foi-nos revelado como algo mau, como mal. Eu criei a inclinação ao mal, já foi revelado. E eu criei a especiaria da Torá. Não é que fugimos da Babilônia, do Egito e alcançamos o pecado do bezerro de ouro. Temos de pecar, temos que descobrir todos os nossos pecados. O Criador diz: Vejam o que eu criei aqui. Quão mal, quão mau é. E agora vou dar-lhe a Torá como tempero, porque a luz contida na Torá reforma. E então as segundas tábuas são recebidas e começam a corrigir-se, como nos corrigimos, através dos poderes da nossa alma, que são chamados especialmente Betzalel, na sombra do Criador, em que tem que haver um massacre. O que nós aprendemos é que temos um desejo de receber. Se simplesmente recebe a luz desta forma, então sente este mundo. E não sente mais do que isso. Ou seja, ao todo o que nós sentimos, essa é a presença da luz dentro do desejo. É tudo o que pode haver. E se queremos sentir mais, temos que colocar um massacre em cima e dizer: Não quero receber nada, eu quero doar. E quando doamos, o que é que nos acontece? Quando doamos, esta luz passa através de nós para os outros. Para os outros. E então, quando passa para os outros, recebemos toda esta luz chamada a luz de Ein Sof, que passa totalmente através de mim. E não nos conecta porque temos um vaso suficiente para isto.
Porque os outros são desejos que temos conectados a nós. É como uma mãe que prepara as coisas para os seus filhos, é ela que lhes está a dar, e tem um gerador infinito. Temos a luz do infinito aqui. O Criador está pronto para dar tudo. Portanto, se tivermos um tal gerador, então não nos está a faltar nada. Temos apenas que saber como passar esta luz através de nós. Digamos, eu sou como uma resistência através da qual a luz passa, e então passa através de nós, mas não fica para nós. Esta é a sabedoria da Kabbalah. Nós, na sabedoria da Kabbalah, pensamos que vamos engolir tudo. Não. Vai entrar em nós e o máximo que podemos ver nisto é este mundo. Isso é a única coisa que podemos ver. Somos incapazes de sentir mais do que isso nos nossos vasos. Deixem-na fluir para os outros. E então, de repente, vão sentir que estão a abrir todos estes limites e vão começar a sentir um mundo superior. É um problema psicológico. Nós não compreendemos que ter prazer ao conectar com os outros permite-nos infinitas possibilidades. E portanto, chegamos à sabedoria da Kabbalah, chegamos ao grupo, ao professor, apenas para estarmos convencidos, para abrir o nosso coração aos outros. Ama ao próximo como a ti próprio, ser como um homem com um só coração. Porque então passamos para os outros, tal como a mãe passa tudo para os filhos, então temos tudo. E portanto, este é o pecado. Por forma a percebermos que depois da revelação do mal recebemos a Torá, não é o fim. Depois vamos conquistar a terra, depois dos 40 anos no deserto, que começamos a corrigir Binah, que é totalmente em doação. Quando terminamos esse nível, entramos na terra de Israel, o desejo Yashar Kel, direto ao Criador. Eretz da palavra desejo, a terra. E então, quando começamos a construir esse desejo, que estamos prontos para receber, para doar, nele também descobrimos a destruição do primeiro templo. E a destruição do segundo templo que construímos e é destruído, e entramos no exílio e descobrimos um ego ainda maior. Vejam quantos níveis temos que passar na destruição, correção, até que estamos na correção final, antes do terceiro templo. O terceiro templo é chamado a alma totalmente corrigida. E está tudo falado na sabedoria da Kabbalah, de forma muito elaborada, com esquemas e tudo. Mas o princípio é simples, sem a revelação do mal, não temos nada que possamos fazer. E, portanto, temos que garantir que o bezerro de ouro, o pecado, seja antes de Betsalel. Amigo, eu tenho aqui uma pergunta. Vai aquela reunir? É uma coisa muito central na sabedoria da Kabbalah, reunir. Como é que é expresso aqui nesta porção? Dr. Leiden, porque hoje somos 7 milhões de almas, no passado eram mais, no passado eram menos, agora são mais, é de acordo com o ego que cresce e temos que o dividir em partes mais pequenas para que seja mais fácil realizarmos qualquer correção. Suponhamos que somos um grupo de 30 a 40 pessoas. Então, se formos incluir todos estes desejos, então que ego teríamos? Podíamos quase não aguentar, não seríamos capazes de lidar com isso. Temos que acreditar que recebemos um tal ego que, com as nossas qualidades, com o nosso ambiente, se organizamos tudo corretamente, nos podemos corrigir. E é como cada um é medido. E se tivermos mais do que isso, não poderíamos vencê-lo, não poderíamos corrigi-lo. E, portanto, vemos que a alma coletiva
se divide em cada vez mais detalhes, até alcançarmos um número de qual 7 bilhões de almas particulares, e isso acontece para que nos possamos começar a aproximar e a reunir todas as partes, tal como num Lego, e cada um sentir-se a si próprio como pode ser equivalente aos outros. Cada um tem que ser uma sementinha para os outros todos que o rodeiam. Não é como se eu fosse o ego e não, temos que encontrar como encaixamos com todos os outros. Eu tenho uma carência, o outro tem algo que pode compensar isso, ou como rodas dentadas que encaixam. Nós temos que completar todos os 7 bilhões em que cada um de nós, imaginem o que é a perfeição e a completude. Cada um recebe todos os outros, ou seja, cada um recebe os desejos de todos os outros e a luz de todos os outros junta-se numa grande luz. E portanto, cada um alcança o nível do Criador como se fosse 7 bilhões. Mas isso não o impede de fazer nada. É como um homem num só coração, está em adesão com eles e a luz do Criador preenche-o, e é assim que funciona com o terceiro templo. Nada vai faltar. A incorporação das almas em que estavam divididas e agora estão conectadas. Que existe uma ação maravilhosa que permite cada um alcançar um nível do Criador, realizar uma correção, porque ele é pequeno, e para alcançar o nível do Criador, porque é o maior. Cada um. Amigo, o nome da porção vai aquele. Há 2 porções atrás tivemos o estado do Monte Sinai. E de repente temos esta porção aqui que sabemos que reúne todos para lhe dar o Shabat, como se estivessem a voltar. Dr. Lightman, isso era também o que eu queria mostrar aqui, todos estes níveis. Todos estes níveis é como se transformassem num nível mais elevado. Aprendemos que o nosso desejo de receber, da forma como eu desenhei aqui este grande vaso, suponhamos, isto é a alma, este grande vaso, e dentro dele está dividido em 5 partes. Isso é como são chamadas Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet. E temos de corrigir tudo isto. Começa em Aviut Shoresh, que é chamado inanimado. Corrigimos. É a mesma Torá, mas usamos apenas um pouco. Como uma criança que desenha um pouquinho no seu livro. E sabemos que ele tem apenas de preencher estas coisas e é como um brinquedo, mas assim avança. E depois alcança maiores correções, vai para a escola, recebe exercícios, faz diferentes coisas, quer participar um pouco e depois eleva-se a um estado mais elevado, começa a estudar na universidade, começa a aprender uma profissão, começa a corrigir-se, compreende o mundo, entende-se com ele. Depois chega ao mundo, começa a trabalhar, a participar com o mundo, já tem uma diferente participação com o ego, com estas capacidades, até ter filhos, criá-los, ou seja, nós vemos que também passamos por diferentes fases no nosso mundo. E na espiritualidade, estas correções são como mundos, o mundo da Asiyah, Briah, Yetzirah, Atzilut, Adam Kadmon, até que todo o vaso está preenchido e é chamado o mundo de Ein Sof. Portanto, não temos escolha. De cada vez corrigimos um aviota diferente. Cada dia a pessoa deve ver-se como uma pessoa nova.
E quando alcança os novos níveis, tal como ontem também comemos. E hoje vejo que já estão cansados e, ou seja, há novos Rashimon, são renovados em nós de cada vez e, portanto, de cada vez precisamos das mesmas ações que fizemos ontem, mas elas são novas. Todas estas ações já são novas. E, portanto, parece-nos que já recebemos a Torá no Monte Sinai, os 10 mandamentos e agora novamente o estilhaçamento dos vasos. Vejam a destruição do templo. A destruição na Babilônia, destruição no Egito. Antes do Egito também houve fome quando os filhos de Jacó foram para o Egito. A destruição no Egito e depois escaparam. E depois o pecado de Hegel. Em breve vamos alcançar o pecado dos espiões. As guerras com as 7 nações que se sentam na terra, a destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, quando vamos para o exílio, é verdadeiramente esta escuridão horrível, tudo se repete. E agora passamos à ação final. E eu prometo que se agora nos corrigirmos, com a ajuda de Deus, não vai haver mais destruição. É isso. Estão a ser elevados e não baixados em Kedoshá. Portanto, estamos perante a correção final. Bem, temos algo que fala acerca disto, que fala acerca deste termo chamado Nihalu, chamado do livro do Shamati, um artigo chamado Há uma Nação. Há uma nação dispersa entre as outras nações e Aman disse que, na sua opinião, podemos destruir o povo judaico porque estão separados. E, portanto, o poder contra eles provavelmente vamos ser bem-sucedidos, porque isso causa separação entre o homem, e o Criador não vai ajudá-los porque estão separados dele. E, portanto, Mordecai foi corrigir essa falha, tal como diz, tal como está clarificado, que o povo de Israel reuniu-se. E reunir-se, proteger a sua alma, significa, através da unificação, salvaram a sua alma. E isso é toda a correção. Conectar em conjunto, tal como diz no Monte Sinai, como um homem num só coração. Portanto, vamos esperar que sejamos capazes de conectar e, através disso, vamos ser bem-sucedidos e então o mundo virá até nós. E vamos reconhecer a nossa grandeza. Muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada a todos os que estiveram connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.